Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro, aqui na UVP Capital. Hoje, programa de tradição, temos aqui algumas notícias. O Santander, na bolsa SANB11, lucra aí 3,64 bilhões de reais, isso mesmo, bilhões, nesse terceiro trimestre, uma alta anual aí de 34%. Então você aí, acionista do Bradesco, Santander, é vermelho, mas é diferente, do Santander, a gente vai falar mais sobre isso agora. A Volkswagen anuncia aí fechamento de várias fábricas e demissão de milhares de funcionários na Alemanha. Impactos aí de principalmente BYD tomando espaço na União Europeia. Também temos aí o Madeiro acelerando a redução da dívida e reverte um prejuízo no terceiro trimestre. Por outro lado, a Câmara dos Deputados volta a votar nessa terça-feira o quê? Taxação de grandes fortunas, aquilo que nunca deu certo em nenhum local, que a história já mostra que deu errado, mas o Brasil tem algumas pessoas que têm uma capacidade cognitiva não tão alta ao ponto suficiente de entender a história e não fazer igual. Então, ao meu lado, eu tenho aqui grandes nomes do mercado financeiro. Primeiro ele, Manuel Neto, FA. Bom dia, querido Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Douglas. Bom dia, Lucas. Bom dia para você e sua família. Mais uma terça. É isso aí. E Douglas Ribeiros. Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia Manuel e bom dia Edson. Bom dia pra você e sua família. Bom dia a você também de casa, a gente vai trazer muitas notícias boas aí nessa semana, que pode ajudar aí você aí no decorrer aí da sua carteira da sua também. Vida. Da sua vida também, enfim, são notícias boas, principalmente essas aí, questões fiscais mesmo, pode impactar bastante, porque parece que aqui no nosso país, eles acreditam que em outros países não deram certo e aqui vai dar, né? Então acaba que isso pode impactar muito aí. Acho que vai fazer diferente. A gente não pode começar esse programa sem jogar a indignação real de que garfaram o Vini Júnior. Acabou. Pô, quem que é Rodri, que ganhou a bola de ouro? Nem o robozão lá, o Cristiano Ronaldo, já tinha dito no início do ano que ninguém liga mais que ele não ligava mais pra bola de ouro, porque os critérios que eram avaliados lá já não eram tão bons. E aí a gente vê aí o Rodri ganhando do Vinícius Júnior, que deitou, amassou o ano inteiro, mas não deram pro brasileiro. Parece que estão querendo calar, né? Vocês querem calar. Se a gente for pensar, é por votação de capitães, né? Capitães e também treinadores. Então, às vezes, aquele jogador que é mais famoso, por exemplo, um capitão de uma seleção bem alternativa, por exemplo, Eslováquia. Ele vai basicamente passar ali, fazer a votação com base naquele jogador mais famoso. Então, às vezes, ele nem acompanha tanto por exemplo, uma temporada de algum jogador. Então, é um critério, assim, um pouco mais raso mesmo. Então, Vini Júnior, foda-se a bola de ouro, o que importa é a bola de ouro da UVP, e a bola de ouro da UVP, por consenso geral aqui, é sua, e isso que importa. Então, começamos aí com os índices aqui que o Douglas Ribeiro vai trazer aqui no programa. Então, vamos começar pelo Brasil. Hoje a gente teve o Ibovespa subindo e também o IFIX, na verdade, com o fechamento de ontem. O que impactou ali foi o desempenho puxado ali pelas blue chips, né, que é as maiores empresas do nosso índice, principalmente ali a Vale e também o Itaú. E também a questão também da Azul, que disparou mais de 14%, então isso impactou também o índice ontem também no fechamento. E apesar do desfecho positivo da B3, os investidores também estão aguardando ali com um certo ceticismo as possíveis mudanças e ali anúncios também sobre medidas fiscais do nosso país, que isso também pode impactar um pouco, agora que já não só no curto prazo, mas também na parte de longo prazo ali também. Então isso impactou de alguma forma ali o índice. Nos Estados Unidos a gente tem o S&P 500 subindo 0,05 e Nasdaq Futuro. Isso aqui é muito por conta da volta do Donald Trump em relação ali, que ela tá, em algumas pesquisas já está até avançando em relação a Kamala Harris, porque segundo a pesquisa da Bloomberg Market, eles traziam ideias ali que o Trump vencendo iria trazer mais benefício ali para o mercado de ações, também como a economia de modo geral, então isso impactou um pouco. E também os investidores estão aguardando ali também as publicações do relatório Jobs, que fornece dados ali sobre as vagas de emprego nos Estados Unidos. Então isso também pode trazer novos volatilidade também para a Bolsa dos Estados Unidos. Na parte da Ásia Pacífica a gente tem todos os índices subindo, exceto ali a China. Então a maioria está subindo ali devido a ganhos também da Bolsa dos Estados Unidos. E se a gente for comparar, muito por conta ali também das eleições dos Estados Unidos, que isso pode de alguma forma ajudar ali os mercados. E também alguns relatórios e também a decisão do Federal Reserve,
que também pode trazer novos movimentos ali para a bolsa. Mas no consolidado a maioria está subindo só, a China mesmo caindo 1,8%. Agora nos índices da Europa a gente tem todos os índices subindo, principalmente ali o DAX da Alemanha 0,27% e também da França 0,30%. Isso aqui é muito por conta dos resultados também de algumas empresas que vieram bem acima das expectativas do mercado. Por exemplo, a HSBC, que é um banco que está listado ali na Bolsa de Londres. Então ele veio com um resultado bem acima e também fez recompra ali de ações de mais de 3 bilhões em ações que estavam em circulação. Então isso também foi um dado positivo ali para a Bolsa. E também você tem ali uma nova rodada de resultados corporativos, por exemplo, como Adidas, Novartis, Santander e também BP, que pode também trazer uma certa volatilidade ali para os índices. Mas como o mercado ele trabalha mais com o futuro, né? Então o resultado positivo aqui do HSBC pode de alguma forma indiretamente também mostrar ali que outras empresas podem estar resultados um pouco acima do que o mercado estava esperando. Na parte de commodities, a gente tem a elevação ali tanto do petróleo WTI para 67 e 69 dólares, subindo 0,46%. O Brent subindo 0,45, chegando a 71 e 74 o barril. E o minério de ferro também teve uma queda ali de menos 0,77, chegando a 108 e 93 dólares. E agora, para ir para a conclusão mesmo, a gente tem moedas e criptos. O dólar teve uma pequena elevação de 0,07%, chegando a 5,71. O euro subindo 0,72, chegando a 6,18. E o Bitcoin também teve uma elevação de 2,13, uma tendência de alta, chegando a 71, 112 e 48 mil dólares. O nosso querido Bitcoin. Interessante, né? Essa elevação aí. 5,71 dólar, hein, cara? Então, e assim, a gente tem o Eduardo, que tem o canal Investidor Cripto, ele já estava falando que ia ter essas tendências muito por conta do halving, que é quando você tem uma limitação aí na produção de bitcoins, né, na mineração de bitcoin. Então ele falou que mais ou menos em outubro, início de novembro, você teria essa tendência de alta. Então quem é do mercado, além mesmo das eleições dos Estados Unidos também tem impactado, mas é muito por conta também das questões do mercado. Então você aí que gosta desse assunto de criptomoedas, blockchain, não só Bitcoin, porque o campo de criptomoedas, criptoativos é muito maior que isso. Tem o Investidor Cripto, Investidor Sardinha Cripto, que é o nosso outro canal também, que está começando, já tem uns 8 meses esse canal, mas está indo bem, e ele é especializado em falar sobre criptomoeda, apresentado pelo Dudinha, nosso querido Dudinha. Quem gosta disso vai gostar, excelente canal. É o segundo melhor canal depois da gente, porque a gente é sempre o primeiro. É isso aí. Então agora, começando as notícias internacionais, nós vamos falar sobre a Volkswagen. A montadora da Alemanha tem a maior redução ali de fábricas e empregos dos últimos 87 anos, isso mesmo. Anunciou o fechamento de 3 fábricas, a demissão de dezenas de milhares de pessoas e redução de 10% do salário de várias outras pessoas que trabalham lá. Então isso mostra aí uma preocupação ali da União Europeia, porque a Alemanha é um dos maiores países do bloco, e além do fato da Volkswagen empregar mais de 300 mil pessoas no país. Hoje é a maior montadora, né, da União Europeia, a Volkswagen, tem aí um pouco mais aí de 87 anos de existência e vai ser, se isso concretizar, vai ser a primeira vez que vai fechar uma fábrica ali em ambiente alemão, que a Volkswagen sempre teve esse protecionismo, e tem um sindicato também que é bem atuante lá na parte da Alemanha, que aí está olhando com bastante preocupação, tanto o sindicato como também o governo, onde fica aí a principal fábrica, que é ali na Baixa Saxônia da Alemanha, ali, que estão olhando aí de perto para ver quais serão os impactos, porque essa política de querer fechar pelo menos 3 fábricas pode impactar bastante a economia da Alemanha e principalmente da montadora, que já está bem fragilizada aí ao longo de 2024, mas também existe, além dessa redução de 10% no salário dos funcionários que continuarem com a Volkswagen, existe também um possível congelamento de possíveis aumentos aí no futuro, ou seja, você manteria ali uma previsibilidade aí do salário. Por que isso está acontecendo? A Volkswagen está sofrendo muito com a parte de mudança da parte de motores ali a combustíveis fósseis para a eletrificação, está tendo grandes desafios, ao mesmo tempo está tendo aí a concorrência principalmente da BYD, de outras marcas chinesas que estão entrando aí na União Europeia, mas só que já estão sofrendo embargos aí com relação à importação, e também no
mercado chinês, que a Volkswagen acabou perdendo um pouco ali de market share para companhias do mercado nacional ali na China, que então está acabando reduzindo. A Volkswagen apresentou aí resultados que foram decepcionantes, teve aí uma redução do seu lucro, basicamente para esses 3 pontos aí que foram indicados. Então, a gente vai ter que esperar para ver como que vai ser aí os próximos detalhes dessa novela. O sindicato aí da parte do automobilismo ali da Alemanha estão esperando que esses executivos aí dentro de 2 semanas analisem se vai ter realmente essa necessidade de cortar essas 3 fábricas, de fechar, e se realmente se concretizar, provavelmente a gente deve ter protestos, a gente deve ter aí paralisações nas outras fábricas, porque os funcionários ali vão ficar um pouco acuados, vão sentir ali que pode ter algum problema na parte econômica e principalmente com a sua fonte de receita, e pode gerar ali uma incerteza numa economia que já está fragilizada. Então a gente pode aí ter mais um cenário turbulento, mostrando, vamos dizer assim, o momento de dificuldade econômica de forma global. Maravilha. Agora vamos para as notícias nacionais, porque só tem uma notícia internacional, porque o resto era muito ruim. Então a gente não trouxe. E nas notícias nacionais a gente vai falar sobre o Grupo Madeiro, né? O grupo de multimarcas ali do chefe Júnior Durskin, né? Ganhou ritmo aí no terceiro trimestre de 2024, reduzindo a sua dívida líquida, né? Quando a gente diz reduzindo, significa que nesse último trimestre terminou em 594,9 milhões de reais. É uma dívida líquida muito grande. Porém, isso vem de uma redução de 28% comparado ao mesmo trimestre do ano passado. Quando a gente diz isso, é uma coisa interessante entender o EBITDA versus dívida líquida. O EBITDA é a capacidade geracional de caixa, é quanto que a empresa, em sua própria operação, consegue gerar de caixa, de dinheiro ali. Já a dívida líquida é o quanto que ela está alavancada. E aí a gente tem um múltiplo. Esse múltiplo já chegou a ser, em 2020, mais de 15 vezes. Ou seja, a dívida líquida do Grupo Madeiro era 15 vezes maior do que a capacidade de gerar caixa ali. Ou seja, muito complicado. Fica um grupo econômico muito, muito arriscado. Só que agora, com essas reduções e com o aumento também da capacidade de geração de caixa, que é o EBITDA, a gente chega aí a 1,07%. De 15 vezes para 1,07%. Ou seja, a gente vê aí, né, Douglas, o Madeiro ganhando fôlego e voltando a ser uma empresa mais lucrativa. Exatamente. Eu tinha escolhido essa notícia porque em meados de 2021, 2022, tinha muito a ideia de falar o Madeiro ia encerrar as atividades, porque ia entrar em falência. Porque, claro, né, 20 vezes de alavancagem ali em relação ao seu lucro operacional é algo muito, muito grande e era algo insustentável. Só que esse endividamento também veio muito por conta de acordos ali com 5 bancos que estavam ali de alguma forma diretamente nessas partes ali que eram os seus maiores credores na parte ali de debêntures e também de endividamento. Eu quis trazer essa notícia porque nos últimos meses a gente teve muitas debêntures da Madeiro pagando em IPCA mais uma taxa ali de prêmio muito alta, né? Então você tinha IPCA mais 9, IPCA mais 8. Então isso mostrava que de alguma forma o próprio Madeiro estava buscando ali recursos mais de curto prazo até para ajudar ali a liquidar esse endividamento mais alto que ele tinha. Então, por exemplo, hoje a gente já percebe que o Madeiro tem ficado mais sustentável ali nas suas operações. Ele fechou ali um total de 274 restaurantes em todo o Brasil. Então, qual que foi o grande problema do Madeiro? Ele se alavancou em meados de 2019 para começo de 2020. Então, ele pegou logo no momento ali de pandemia. Então, ele se endividou para crescer e quando teve a pandemia, você teve fechamento dos comércios. Então, ele acabou ficando muito impactado ali nas suas operações importantes, né? Porque hoje ele tem tanto a parte do Madeiro, mas também ele tem o Jerônimo e também outras linhas de negócio. Então, aqui nessa notícia, eu vou pegar aqui alguns dados. Por exemplo, a linha de lucro líquido, né, que é a final ali da DRE, ele teve um lucro líquido de 28 milhões, então ele reverteu um prejuízo de 18,2 milhões registrado ao mesmo período do ano passado, e ele também teve um EBITDA ajustado de 54,8 milhões, na verdade 54,8% a mais, e ele teve em valor de 166,4 milhões, então teve um crescimento ali nesse percentual de 54,8. Ele está ajustado porque se a gente tira ali os impactos do benefício do programa emergencial e de retomada ao serviço de eventos, ele teria apenas 134,4 milhões, mas mesmo com esse efeito não recorrente, ele também iria crescer bastante. E também a margem EBITDA ajustada ficou em 32%, uma alta de 6,7 pontos percentuais. Então aqui só mostra que o Madeiro
está se reestruturando, tem ideias também de abrir a IPO, que no caso seria a venda das ações a mercado. Então isso aqui só mostra mesmo a solidez que o Madeiro tem feito nos últimos períodos, nos últimos meses, né, para tentar melhorar ali seus resultados e também conseguir captar recursos mais baratos, porque IPCA mais 8, mais 9, com o balanço que ele já estava emitindo nos seus próprios relatórios ali, não era algo tão... Assim, não dá para entender tanto porque que ele estava se alavancando com taxas muito altas. Porque quando você lia o balanço, você via que estava reduzindo endividamento, você via que estava aumentando margens, estava crescendo ali seu período de expansão, que no caso era parte ali dos números de restaurante. Então, só mostrando mesmo que aqueles que entraram em alguns títulos privados da Madeiro, hoje já deve estar ganhando algum pouquinho ali em marcação a mercado, porque de alguma forma os títulos hoje estão pagando bem menos do que estava pagando no início desse ano. Maravilha. Agora vamos para outra notícia nacional, que é sobre a votação nessa terça-feira da PLP 108, que é a PLP que regulamenta ali o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, um novo imposto aí nessa reforma tributária que foi aprovada. Dentro dessa discussão na Câmara dos Deputados, a gente tem aí o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, é uma proposta que vai ser votada hoje, que tenta colocar um imposto de 0,5% até 1,5% ali em patrimônios acima de 10 milhões de reais. Deixando bem claro, nem vamos entrar no mérito, esse imposto não funciona pelo fato de que as pessoas simplesmente transmitem esse capital para um outro país aqui na América Latina mesmo, que não tem esse imposto, continua morando no Brasil, só joga o capital para lá, não mudou nada, terça-feira feijoada. E isso faz com que a gente tenha uma elisão fiscal. Você nunca consegue pegar isso já aconteceu na Argentina, no Uruguai e tudo mais. A história mostra que imposto sobre grandes fortunas não dá certo. Também temos várias outras coisas para ser votadas nessa terça-feira. Então amanhã o programa, caso essa votação finalize hoje, amanhã o programa a gente traz todas essas mudanças. Dentre elas o imposto também sobre dividendos. E aqui a gente entra numa discussão grande, que é o Brasil é um dos poucos países que não taxa dividendos. Ok, mas por outro lado tem uma maior taxação dentro de toda a cadeia de produção de uma empresa. Ou seja, não é equilibrado. Faria até sentido taxar os dividendos e tirar parte dos impostos na outra cadeia de produção. Também tem isso. E, por incrível que pareça, dentro da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, diz aí, Arthur Lira é foda. Sim, ele tem esse jingle falando que ele é foda, é o Arthur Lira. Não sei por que o Arthur Lira fez esse jingle, né? Eu nunca cheguei a essa conclusão. Beleza, o Arthur Lira, né, tá sendo o nosso ali cavaleiro da lança vermelha, lutando aí de alguma forma, colocando-se contra o aumento de carga tributária nessas votações. Surpreendentemente, o Arthur Lira tá indo contra isso. Então, quando é pra falar mal, a gente fala mal. Então, quando a gente vê aí que alguém tá com um posicionamento contrário ao aumento de carga tributária, a gente tem que falar bem também. Significa igual do Arthur Lira? Não. Mas é isso. Tomara que a gente barre ali. Está acontecendo que basicamente a gente teve anteriormente já essa possibilidade de querer fazer essa aprovação desse imposto de grandes fortunas e também sobre os dividendos, só que já teve resistência e até mesmo Arthur Lira junto com uma outra parte ali dos parlamentares e são contras e não desejam que isso seja aprovado porque eles não querem aumentar essa carga tributária, então eles querem mais que o governo dê sinais ali que vai ter corte nos gastos e não querer aumentar aí sua fonte de receita. E um ponto importante aqui que o Edson salientou, mas que eu quero repetir aqui, essa tentativa de colocar imposto sobre grandes fortunas, ela não é nova, ela é muito antiga. Se a gente for pegar aí países lá atrás, já no começo do século XX, a Suécia tentou fazer isso lá em 1917, a França tentou fazer isso na década de 80, 70, e todos fizeram a inclusão, só que não teve ali o efeito prático, porque quem tem recurso ali disponível, ele vai buscar uma outra forma de sair dessa, ou seja, fazer a famosa elisão fiscal que a gente fala aqui, que a gente até traz isso para os nossos clientes. Caso você está tendo problema aí com a questão tributária, existe artifício, porque quem tem recurso, ele vai contratar as melhores mentes ali para achar artifício para você conseguir, de forma ética e dentro ali da lei, sair dessa tributação. E foi até feito um estudo também na França que na arrecadação média que com esse novo imposto teve pouco mais de 2%, 3% de efetividade de receita entrando. Então a gente vê que é mais do mesmo que não funciona. E aí eu queria só trazer aqui um pequeno dado que a gente poderia muito bem salientar nos principais pontos de reformas estruturais que o Brasil deveria fazer, que é, primeiro, a gente tem um teto do funcionalismo público que, na teoria,
O maior salário que poderia ser recebido hoje dentro do orçamento e dentro do teto seria de R$ 44.008,52. Só que se você der um Google aí, você vai achar facilmente, principalmente no TJ do Mato Grosso do Sul, que boa parte dos juízes recebe aí por volta de 200 mil. Bom, isso aqui já é um ponto que você pode ver que se você fizesse ali já o seu dever de casa, não quisesse ser míope, você já conseguiria ali fazer uma correção e já conseguiria ter aí um corte nas despesas. Aí você pode falar, Manuel, mas tem ali os pontos que eles acabam olhando, isso aí são brechas. E se a gente não acabar com essas brechas, a gente vai sempre estar numa situação de estar atolado na lama e não vai conseguir avançar. Um outro ponto também, teto do INSS de 2024. Foi atualizado para R$ 7.786,02. Também não é difícil de você ver previdência sendo paga acima desse teto. Boa parte da população está enquadrada dentro do teto, principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que são mais vulneráveis, sem dúvida nenhuma. Estão recebendo até muito menos que isso, 2 salários mínimos. Mas cerca de 1 a 1,5 milhões de pessoas estão acima do teto. Então você acha isso justo? Você acha querer tributar uma pessoa que está trazendo benefícios para o país, que geralmente quem tem grandes fortunas aí acima de 10 milhões está trazendo emprego para as pessoas de forma direta e indireta? Você acha que é a melhor solução você querer afujuntar essas pessoas que estão querendo fazer a economia crescer, em vez de pegar ali o parasita que é o governo e eliminar ele, ou então acabar minimizando ali os danos que ele está fazendo para a economia? Então seria aí uma forma e uma reflexão que a gente tem que trazer em âmbito aí, não somente nosso aqui no nosso ambiente, mas a gente também trazer para o máximo possível de pessoas que estão ao nosso redor, porque se a gente conseguir gerar esse impacto, a gente vai conseguir votar da melhor maneira, a gente vai conseguir trazer eficiência nas nossas decisões e a gente vai conseguir reduzir a dependência aí de um governo gordo que a gente tem hoje. A gente tem que ter um governo slim, a gente tem que ter um governo que seja pró para a gente. Resumo do Manuel é burrice, falta de caráter e baixa capacidade cognitiva de compreensão da realidade. Dentro desse projeto também, só um ponto também, o Manuel trouxe aí o fato de que na França a gente conseguiu ali 2% de efetividade com uma taxação de grande fortuna. Pô, então 2% já é alguma coisa, só que qual que é a questão? Significa que os outros 98% fugiram do país com o dinheiro. Então, quando uma pessoa tira o patrimônio do país, o país perde porque a moeda deixa de ser valorizada, perde porque os empregos e várias coisas que se geram com esse patrimônio no país deixam de gerar e passam a gerar para um país vizinho. É o que aconteceu entre a Argentina e o Uruguai. Também nesse projeto tem algumas mudanças, né, dentro do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né, que é aquele imposto quando você vende uma casa, e também o ITCMD, o Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doação. Sim, se você quiser doar um dinheiro para alguém, se eu quero pegar R$10 e dar para o Douglas, eu tenho que pagar R$20 ali, pagar R$2 para o governo como 20% de imposto de doação, e pode ser até maior essa alíquota. Também vão haver algumas mudanças ali, e aí o que for aprovado a gente traz amanhã aqui para vocês. Esse aí, basicamente, só para a gente trazer um detalhe, é que pode ser que vai mudar a autonomia, porque hoje cada estado ele tem uma autonomia para decidir a alíquota, tanto que hoje a gente tem alguns estados, principalmente ali do norte, que tem uma alíquota de TCMD de 2%, que aí tem muita gente que acaba fazendo ali uma elisão fiscal para você pagar ali um ITCMD mais barato nesses estados. Então o governo está tentando aí, de forma generalizada, aí, trazer ali uma taxa mínima para todos os estados. Maravilha. Quer falar alguma coisa, Douglas? Não, eu só lembrei do Tiradentes, imagina só, velho. Na época dele, ele perdeu a vida por um percentual bem menor do que menor. Por 20% ele virou um herói, né? Era 20 ou 25? Era 25. Era 20, era o quinto, tanto que ele fala quinto dos infernos, que era era os 20%. Hoje a gente olha pra trás e diz que saudade do quinto, que era só um quinto. Que era bom. Agora é metade, cara. Então beleza, tem que rir pra não chorar. A gente tem que trabalhar quase, o brasileiro médio trabalha quase 6 meses pra pagar só impostos, né? Então imagina, é muito mais do que um quinto. Daqui a pouco. Como que. Meu Deus, eles falam isso rindo. Tem um relatório da empresa que chama DVA, que é Demonstração de Valor Adicionado, que é onde você vê a geração do que a empresa fez. Então, quanto ela pagou o fornecedor, quanto pagou para impostos e tal. Se a gente for fazer uma DVA nossa da pessoa física, 50% é imposto. 50% é impostos. Então, toda geração de riqueza que uma pessoa brasileira faz é imposto. Não, e o pior é que se fosse só um imposto, né? Mas você tem um imposto aqui, aí depois vai ter um imposto na compra do produto, e aí se você revende, tem um imposto também. Aí é uma consequência que gera insatisfação. Eu não entendo o Douglas, cara.
O Douglas, ele dá uma notícia triste rindo, cara. Não faz sentido. A indignação do Douglas é um sorriso. É isso. Vamos descontrolar. Vamos lá, então. Antes de entrar no quadro das notícias não tão irrelevantes, eu quero primeiro... Vamos parar o programa aqui. Primeiro eu quero só trazer o Lucas aqui pra explicar uma coisa. Por quê? Vocês não conseguem sentir cheiro aí do outro lado. Mas o cheiro de gasolina que tá dentro desse estúdio aqui. Aí ele chegou e falou, pô, tá um cheiro. Não, conta essa história aqui, por favor. Porque eu cheguei e falei, pô, que cheiro de gasolina que tá tendo aqui. Cheiro de Aí gasolina. O Lucas teve uma brilhante ideia. O quê? Chama. Por que tem um cheiro de gasolina aqui, Lucas? Bom, o cheiro de gasolina tem por quê? Porque ontem eu tive que voltar correndo embaixo de chuva e aí eu esqueci de deixar o carburador da moto que eu tinha trocado lá fora. Aí ele trouxe pro lugar fechado que só tá, gente. Um carburador cheio de gasolina. É diferente, o programa é diferente. É. Muito bom. É pra falar que aqui é BID, não tem É alergia. Douglas, ficar rindo do meu olho aí, sou arrombado. Vamos lá. Então, agora que a gente já entendeu por que tá todo mundo embriagado de gasolina aqui no programa, eu vou ler os comentários do vídeo anterior. E aqui a gente vai instituir um novo quadro nesse programa. Autorizado por vocês? Lucas, autorizado? Autorizado. Seguinte, veio um rapaz aqui dos Caixinhos Dourados, chamado Brenner, que instituiu... Esse microfone tá broxa, cara. Ele instituiu que pediu para as pessoas mandarem músicas aí. E ele começou a dar nota para as músicas. O que, para mim, fez total sentido, né? Porque a gente começa a avaliar toda a generalidade, a universalidade da arte com base no nosso próprio princípio. E eu adoro essa definição universal e rasa sobre tudo. Então, o que a gente vai fazer? Mandem mais músicas e a gente vai ouvir as músicas. Compromisso aqui selado por todos os participantes. E alguns, pelo menos, né? Então a gente vai ouvir as músicas e dar uma nota pro seu gosto musical de 0 a 10. Então, começando aqui, eu escutei as músicas que vocês mandaram. Teve aqui o Cristiano Rodrigo mandou dica de música, Velhas Virgens, uns drinks. Já escutei essa música e é muito bom, nota 4. O Theo Fernandes Oficial, bom dia, meus amigos da UVP. Estive um pouco ausente, ele que foi pai, né? Mas estou de volta. Eu notei que quando o Edson não está presente, não temos efeitos sonoros. Tá errado isso aí. Tá errado mesmo. Coisa da cabeça. Tem que ter efeito sonoro em todos os programas. Gostei, é verdade, vai ter no próximo. O Jean Brisa mandou pior cenário possível, último e melhor álbum do Matanza. Jean, eu poderia até concordar com você, mas seria eu e você falando merda. Então não é o melhor álbum, mas é um bom álbum. O C. Cristo Rodrigues Gomes, Jiu-Jitsu, falou saudações a todos. Gostaria de saber um pouco mais sobre como funciona as opções de investimentos em empresas não listadas na bolsa. Por exemplo, Venture Capital e Private Equity. Isso que eu vou deixar para os meninos explicarem aí como que faz um Private Equity, como você junta uma galera e vai lá e faz um aporte como se fosse uma empresa da bolsa mesmo. E o Atrito Oliveira, seu nome é Atrito mesmo, cara? Você deve ser um cara... Não vou... Chama. Dica de música, Breaking Benjamin, Awaken. Essa música é muito boa, dou nota 6 também pra ela. Evangelista Santos, saudações, tem uma pergunta... Não, esse aqui é pro menino. E o Bruno Costa, 997, que ele disse... Esse cara é muito legal. Que ele respondeu o seguinte, ele falou... Municípios com mais de 200 mil eleitores pode ser segundo turno. Que foi uma dúvida que eu tive ontem no programa e pedi para alguém responder, que era o seguinte: se o segundo turno vinha quando poderia ser realizado quando tivesse 200 mil pessoas na população ou 200 mil eleitores. E o Bruno Costa aí trouxe a resposta dizendo que é 200 mil eleitores. Então fica aí a informação. Ué. Bom, os meus comentários aqui, vou começar com José Eduardo Pinto. Ele tem aqui um comentário que acabou sendo um pouquinho mais longo. Mas basicamente ele falou que ele está num processo de pagar dívidas. Primeiramente, parabéns aí, você sanear e deixar aí o seu fluxo de caixa pessoal no positivo, isso é perfeito. E ele falou que em alguns momentos ele acaba se sentindo culpado por ele gastar em alguns prazeres, principalmente comprando ali cerveja, e aí ele fica pensando se aquele recurso que ele utilizou para comprar cerveja não poderia ser utilizado para comprar alguma ação da bolsa, e ele pergunta se ele está errado de pensar assim ou se ele está sendo mais um cracudo da B3. Primeiro, quando você tem ali o seu orçamento... Cracudo da B3. Quando você tem o seu orçamento ali, tem em mente de ter pelo menos ali 25% sendo direcionado aí para o seu
independência financeira. Depois que você tiver esses 25% jogado ali para dentro desse plano seu maior, essa estrutura meta sua, o restante você Nossa. pode utilizar ali da melhor maneira possível para Aí- você. É isso Que aí você também não pode abdicar dos seus prazeres, porque senão você de hoje não vai estar feliz lá na frente. Você vai ter um caminho que não vai ser benéfico para você. Você pode fazer isso talvez por 2, 3, 4, 5 meses e no sexto mês você vai falar, pô, não tô vendo, não tô sentindo feliz, não tô vendo aqui produtividade. Você não vai conseguir ter constância, porque o que vai te ajudar a alcançar a riqueza e ter ali aquele objetivo sendo concretizado daqui 10, 20 anos, com o prazo que você determinar, é você viver esse momento também. Então, você tendo ali uma disciplina de investir pelo menos 25%, o restante você consegue ali fazer o balanceamento e o prazer é muito importante ter na sua vida, tá? O outro aqui é o Arthur Crash, 7689, ele falou, estou estudando para o CPA 20 e se puder explicar o que é, agradeço. Basicamente, o CPA 20 é o cartão de entrada para você entrar no mercado financeiro, seja de uma grande instituição financeira, de banco, de uma factory, geralmente ali vai exigir, mas ele é somente um crachá ali para você entrar. Então, se você quer realmente aprofundar e quer entrar nesse mercado financeiro, pule já direto para o CEA, que você vai ter um embasamento maior, você não vai ter uma carga de estudo muito maior do que o CPA 20, é claro, vai ter um nível de profundidade maior, mas se você dedicar ali de 3 a 4, 6 meses, você consegue tranquilamente aí ter êxito. Então, se fosse te dar uma dica olhe um pouquinho mais para o CEA, porque o CPA 20 só se você já tiver essa necessidade, se você já tiver em algum grande banco, que aí é preciso que você tenha isso para conseguir estar trabalhando dentro dessa instituição financeira, principalmente quando tem atendimento ao público, ou vai ter ali alguma questão com a parte de oferta de produtos, aí o CPA 20 ele é regulamentar, então a instituição exige que você tenha. Mas eu já iria direto aí para o CEA, que seria mais efetivo para você. E o último comentário aqui, que é do Douglas Z828, ele fala, seria legal falar mais sobre contratos futuros, mini índice e vencimento. Não, esse canal aqui não é de trade, então eu também não quero trazer nenhum conhecimento sobre esse câncer que é a parte de mini índice e de índice. E só para te deixar claro, é algo que vai trazer muito mais malefício e benefício para você. Provavelmente você deve ser um investidor que não é institucional e que não precisa fazer essas operações. Então, se você souber sobre isso aqui, pode ser que você pode cair na tentação de querer entrar nesse mercado que vai trazer muito mais malefício do que benefício para você. E se tiver algum canal que você acompanha que estiver explicando e justificando o mini índice, não olha no olho, e se falar que é bom, você não... Vai. Então vamos lá, o meu é o do Bruno Rodrigues, ele pergunta sobre o Mercado Livre e assim, ele falou que deixa a reserva dele nesse banco e rende 105 do CDI. E perguntou pra gente o que a gente acha, né, se a gente acha bom ou ruim. Assim, particularmente, quando você fala em reserva de emergência, não necessariamente você tá buscando rentabilidade. Que na minha visão, reserva de emergência é aquele capital que você pode tirar com uma certa facilidade. Então é natural que você esteja vinculado também a bancos mais tradicionais. Então, assim, tudo bem que o Mercado Livre está pagando 105 do CDI, mas ele não é um banco tão sólido assim, porque nem a operação principal dele é ser bancária, né? Então, você tem ali o Mercado Pago também, a parte dele é mais do varejo online. Então, na minha avaliação, quando a gente está pensando sobre reserva de emergência, é sempre importante estar vinculado a bancos mais tradicionais e que te dê a possibilidade de tirar o dinheiro mais rápido do que em outras alternativas de investimento. Então, na minha visão, eu acho que você poderia estar buscando outro banco que pode te ajudar, porque reserva de emergência não necessariamente está buscando rentabilidade. Então, às vezes você pode estar um banco mais tradicional que está te pagando uma taxa menor, mas ele vai te trazer solidez, porque reserva de emergência é algo que a gente trabalha muito aqui na UVP. Por exemplo, tem muito cliente que às vezes até pergunta, né, por que eu tenho que ter reserva de emergência? Por exemplo, eu tenho instabilidade, às vezes eu sou um servidor público, mas é sempre importante ter reserva de emergência, porque no momento que aperta, no momento que traz ali, no momento que vem a emergência, ela nunca vai te perguntar se você tem essa estabilidade ou se você está de alguma forma ali mais tranquilo, né? Sempre vai ser no momento de emergência, então é por esse motivo que é importante estar vinculado ali a instituições mais tradicionais e que às vezes você pode perder na rentabilidade, mas você pode ganhar em outras formas, como também a liquidez ali de estar saindo de uma ou outra, saindo assim de um dia ou outro, algo bem mais rápido do que em outras instituições bancárias. Mas é importante sempre analisar aqui a parte dos bancos mesmo. Então, minha sugestão é que você possa procurar um banco mais tradicional, porque a reserva de emergência a gente não trabalha muito rentabilidade, mas sim a solidez do capital. Pegando a parte que teve um inscrito perguntando sobre Venture Capital e também
Private Equity, eu queria também trazer uma visão que eu tenho sobre essas duas modalidades de investimento e também compartilhar com as visões também com o Manuel tem, e também com o Edson. Assim, na minha visão, para você buscar esses investimentos, eu acredito que você primeiro tem que ter um capital um pouco maior, então já está mais consolidados, porque quando a gente fala sobre Venture Capital, que é um capital mais de risco, e também Private Equity, que é capital privado, a gente já fala de empresas que, por exemplo, Venture Capital é mais ou menos aquelas empresas startup, que às vezes não conseguem gerar caixa, que não está tendo lucro, só que, por exemplo, você tem um grande potencial ali de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se você entrar na operação, e geralmente quem entra nessas operações é com um percentual bem pequeno também na composição acionária, além de ser bem pequeno em relação ao patrimônio dele, ele também tem uma participação menor dentro da composição acionária. Por quê? Se você tem a perda ali da empresa, ou se às vezes aquele modelo de negócio não é tão assertivo no médio e longo prazo, acaba que não é um grande perda ali para o seu patrimônio. Já o Private Equity, ele tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque são empresas que não estão abertas em bolsa, mas podem ser sólidas, que é bem diferente do Venture Capital, que são empresas bem de início e que às vezes não têm condições ali de ser uma boa empresa no médio e longo prazo. Então, o Private Equity, geralmente, essas operações mesmo que a gente vê no mercado privado, por exemplo, a EMS quer adquirir uma parte da Hypera, por exemplo. A EMS ela já é uma empresa fora da bolsa, então assim, ela não está aberta em mercado. Ela pode ser considerada um private equity, porque, claro, tô aqui só um título de exemplo, porque ela é uma empresa que não está aberta no mercado, mas ela também está no mercado privado. Então, você tem empresas sólidas que está mais voltado aqui para o private equity. Agora, quando você vai entrar por venture capital, aí já é empresas mais startup, empresas que estão no início ali da sua operação. Então, o risco de você entrar nessa operação e perder dinheiro é um pouco mais alto. Então, é sempre importante olhar para esses investimentos quando você já está com um portfólio bem estruturado e que você, de alguma forma, vai ter um percentual bem pequenininho ali, porque se der certo você vai ter um grande resultado, mas também se der errado não vai trazer uma grande perda ali para o seu patrimônio. Então, em resumo, o Private Equity, você precisa também de muita informação, isso é difícil porque é uma empresa que não está aberta em bolsa de valores, é uma empresa talvez grande ou menor do que uma empresa aberta, onde você já tem todos os dados. Você vai ter que ler a DRE da empresa, entender mais sobre o negócio, coisa que se a empresa já está aberta em bolsa de valores, ela já tem todas as informações públicas pelo RI. Então, um risco é muito grande, e se você vai arriscar nisso, você precisa de um patrimônio grande o suficiente para ter uma parte pequena ali para conseguir fazer isso. Vamos agora para as notícias. Antes disso, então, mandem aí as músicas que vocês queiram que os nossos nobres guerreiros de Gondor aqui assistam e ouçam. Caso seja vídeo, assiste. Caso seja Spotify, ouçam. Notícias não tão irrelevantes. Temos aí o Santander lucrando 3,66,4 bilhões de reais no trimestre, uma alta anual de 34,3%. Então o banco aí tem um montante superior reportado no mesmo intervalo de 2023. Então tem um aumento de 34,3% em comparação ao mesmo trimestre ali do ano passado. Interessante, aqui eu quis trazer muito a questão ali da recuperação mesmo do Santander em relação aos mesmos players, que é do tamanho dele, por exemplo, que é sempre importante a gente analisar isso, porque o banco ele teve um ROI de 17%. O ROI é o retorno do seu patrimônio líquido, é quanto a empresa consegue retornar em relação ao capital do sócio, quanto o sócio investiu no negócio e quanto retornou. Então, por exemplo, deu 17%, vamos imaginar que a gente tinha aportado R$1 milhão no Santander e retornou 170 mil. Então, essa era a ideia do ROI. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje a carteira do Santander é algo em torno ali de 535 bilhões, se a gente totalizar a carteira de crédito. E ele conseguiu um ROI de 17%. Então, por exemplo, uma curiosidade é o Itaú. O Itaú tem uma carteira mais de R$1 trilhão e tem um ROI de 20%. Então, que já mostra também a eficiência do Itaú ali na gestão do seu portfólio e também do seu modelo de negócio. Agora, uma curiosidade também do Santander, para quem aqui busca mais dividendos, é que ele tem uma política mais voltada ali, mais agressiva para a distribuição de provento, porque ele tem ali um payout mínimo ali de 50%, que seria a parcela do lucro do banco que vai para o acionista como provento. Então, isso aqui também mostra também a agressividade também do Santander ali na distribuição de rendimento. Agora, o que é importante é que teve aumento aqui tanto da margem com o cliente, que chegou a 14,9 bilhões, então um crescimento de 8%. Você teve uma despesa
com PDD, que é provisões de devedores duvidosos, bem em linha com o mercado, com 5,8 bilhões. Então isso que mostra também a recuperação do Santander e é, na verdade, uma sinalização também dos próximos resultados dos bancos, principalmente do Bradesco também, que trabalha muito voltado ali para o crédito para pessoa física, né? Então, porque é a mesma ideia também do Santander, que é mais voltado ali para a pessoa física, então isso pode trazer talvez umas novas projeções positivas ali para os resultados dos bancos brasileiros, né? Então, Itaú, Bradesco, você tem também, por exemplo, Itaú, ABC. Bradesco. Eu te amo. Desculpa. Mas é que foi muita informação e eu acabei me perdendo aqui, mas a ideia é essa, tipo, é porque é como se fosse uma sinalização também de outros resultados, né? Então, por exemplo, eu acredito mesmo que vai ter um resultado bem robusto ali do Itaú, porque ele tem avançado também em outras operações ali, então, principalmente grandes empresas. Então vamos agora para outra notícia não tão irrelevante, que é sobre a indústria de games, né? O Douglas e o Manuel trouxeram uma informação de que a Microsoft está mudando agora a forma de lançamento. Na indústria de games, geralmente há um lançamento de um jogo, esse lançamento tem um faturamento muito alto, porém é uma única vez, né? Sendo nos próximos meses ali tendo um pouco de vendas, mas com o tempo isso morre. E aí o que a Microsoft está fazendo agora com o lançamento do novo Call of Duty Black Ops 6 é um lançamento com uma renda recorrente, ou seja, entre vender por $70, agora o jogo vai ser disponível gratuitamente para quem assinar a plataforma do Xbox Game Pass por $20 por mês. Então a gente vê aí a indústria de games mudando, bem semelhante ao modelo dos streamers, onde você paga uma recorrência mensal, não liga mais para aquele valor porque ele fica pequeno o suficiente para você se importar e acostuma-se a pagar e gera para a empresa uma renda recorrente mensal. Perfeito. É também uma resposta para a venda em queda do Xbox também, né, do console, que aí está tendo aí uma leve queda aí nas vendas, que aí acaba que está gerando mais assertividade para a Microsoft através dos planos de assinatura. A tendência é que até 2030 tenha aí cerca de 110 milhões de inscritos, que aí seria muito positivo para a Microsoft, porque ela teria essa recorrência aí de receita, não ficaria dependente somente de lançamentos. Vamos pegar, por exemplo, aí um dos grandes estúdios que acabam lançando grandes jogos, mas só que tem um grande hiato entre um lançamento e o outro, que é a Rockstar. Que o último grande lançamento da Rockstar foi o Red Dead Redemption 2, agora tem a previsibilidade aí de ter no ano que vem, ou então 2026, o GTA 6, que é um grande lançamento. Imagina você ter que viver só desses grandes lançamentos. Tá certo, o GTA 5 foi um dos jogos que teve aí maior recorde em faturamento, porque ele tem ali também a parte do online que acabou ajudando muito aí nessa questão de receita. Mas o que hoje está visualizando nesse mundo dos games é que através de assinatura você tem uma maior flexibilidade, porque a pessoa que é assinante ali, ela não precisa ter que comprar aquele jogo para testar ele, que se ela pode às vezes comprar o jogo, não gostar e depois ela fica com aquele jogo ou então revende para um terceiro. Então ela consegue ali fazer o teste e se ela gostar do jogo, mantém ali no console e acaba tendo ali mais assertividade. E um outro ponto que aí para a gente finalizar essa notícia é o mercado de games hoje já fatura cerca de 280 bilhões por ano e espera que até 2028 esse valor chegue aí a 545 bilhões por ano. É um mercado que está muito em ascensão e que já está passando até o mercado de Hollywood, já passou na verdade. Então a gente vê aí tanto que é expressivo e tanto que esse é um mercado que vem trazendo grandes impactos e grandes revoluções também. Maravilha. E como a gente está falando de games, a gente falou de Xbox e o PlayStation, né, que é a grande briga que a gente tem, vamos deixar para alguém que nasceu depois de 2017 responder. Douglas, qual você acha que é o melhor? Eu sempre gostei do... velho, acho que eu tava pensando em outra coisa. Responde. Agora você ficou... Você não pode fugir. Você vai ofender metade da população. De alguma forma, não pode fugir. A gente tava falando do GTA e tal. Não, qual que você prefere? Sony ou Microsoft? O Xbox ou PlayStation? PlayStation. PlayStation? Então você acha que quem escolhe Xbox é um vagabundo, é isso que você disse? Douglas afirma no programa. Não, quando você tava falando, eu tava pensando, é porque a Amazon, ela tem o audiobook, né, que você paga em média de R$20 por mês, você tem acesso a vários livros, né,
que fica mais fácil ali, também mais acessível do que ficar comprando vários livros, né? Aí você foi e fez essa pergunta, aí eu, tipo, meio que... Travou. Mas sim, acho que o PlayStation é mais clássico, né? Então, imagina só, acho que você, por exemplo, se você presentear alguém um PlayStation 2, por mais que ele já é bem antigo, a pessoa vai ficar muito mais feliz do que talvez um presente assim mais... Você sabe uma um curiosidade, você valor sabe por que, Eu que gostaria de o ver. console da Sony e não o Xbox é mais difundido na cultura brasileira? Pelo que é? Pirataria, porque na época, quando foi lançado, a Sony era o único que era possível você destravar e comprar jogo pirata em qualquer esquina, em qualquer camelô, os famosos camelô. E o Xbox não tinha como, a Microsoft deixava ali travado. Então aí quem comprasse um Xbox tinha que dar um jogo original mesmo, que aí era mais de R$ 100 na época lá. Hoje ainda continua sendo muito caro os jogos originais, mas é basicamente por isso que teve essa maior tendência de ter consoles da PlayStation. Sony. É verdade. Esse negócio da pirataria é engraçado. Porque eu comprava um GTA. Dizia que o GTA era do Rio de Janeiro. Nossa, nunca deu certo. Eu comprava. eu comprava. GTA Rio. Porque eu já caí nisso já, velho. Nossa. Eu já comprei, já que a gente tá revelando crime aqui, né? Não sei se vocês estão percebendo, é isso. Eu já comprei era o Deus da Guerra, God of War, só que o cara escreveu G-O-L-D of War, né? Gold of War. Eu falei, isso aqui é ouro da guerra. Pô. E o cara, você é enjoado. Foi lá e riscou no CD, botou um O. Aí eu falei, pô, agora ficou bom da guerra, o Good of War. Aí ele falou, não, era o Dali. O Dali, ele tinha uma razão. Aí ele foi lá e colocou um X no último O e ficou Gox of War. Eu falei, mano, dá esse CD aí, irmão. Bomba Pet também, clássico. Bomba Pet não fazia sentido nenhum. Bomba Pet Ó, cria pra quem uma não moda. entende, nunca jogou nada de futebol. Tem o FIFA, tem o PES, que eram as duas, e tinha um brasileiro que era o Bomba Pet, que era o mesmo futebol, só que a grande questão é que quando começava, era sempre uma mulher quase seminua na capa e uns funk pesadaço para as crianças. E aí minha irmã, ia jogar na sala, minha mãe assistindo ali da cozinha, né, porque era um balcão, e aí tava rolando lá. Eu não vou cantar música porque a gente vai perder direitos autorais aqui, a gente vai abaixar o nosso nível de capacidade ali de manter o público, né? Mas era só um funk pesado e eu, mano, tô jogando futebol, é Bomba Pet. O brasileiro, ele tem um jeito de fazer o joguinho diferente, né? Então é isso, pessoal. Alguma isso. consideração sobre os jogos? Jogue, só jogue, Ô, louco, é isso. divirta-se. Se jogue. E você, Douglas? Não, seria só isso mesmo. Por hoje só. Por Lucas? Falar em se jogar, queria aí deixar um recado. Vou pôr a musiquinha. Ô, louco. Chama. Que isso, hein? Pra você que tá na dúvida, menina aí, do que né, vai ser no futuro, manda um inbox aí pro nosso amigo Douglas que ele tem uma solução pra você. É verdade. É. Eu não posso falar mais nada. Só manda. Nossa, o que eu queria falar seria só uma palavra colada na outra. Então, Na verdade, assim, se bater muito comentário, falar o que o Douglas disse, eu digo no próximo programa. Eu explico aqui. É isso. Nossa, como eu queria falar, Douglas. Como eu queria falar. Como o mundo é mau. Muito bom. Então é isso, acabou o programa. O recado final veio por parte do Lucas hoje para acabar com a tradição. E é isso. Muito obrigado. Seu obrigado pra gente ter Obrigado. Valeu, obrigado. a todos. Obrigado, Lucas. valeu. Chama.